Falando em China, que tal a gente ouvir um pouco aqui um dos Oh, caras que mais sabe de China, né? esse é o O meu nosso camarada. Jabor. Esse é meu camarada. Isso aqui é Sabe figuraça. que, sabe que assim, né, ô Albérico, essa semana teve Hum. uma notícia aí que eu acho que é Eu pra vou gente. fazer um lobbyzinho para trazer o Jabô aqui para esse domingo, qualquer domingo desse Temos que aqui, tá? trazer o Jabor num domingo aqui, né? Vai ser Vou fazer fantástico. essa semana eu vou fazer um lobbyzinho com ele, vou ver se eu consigo lá. Albérico, tem uma notícia dessa semana que Hum. a Simone Tebet deu uma entrevista para Carta Capital e Ah, falou excelente. falou que a China quer cruzar o Brasil de norte a sul, de leste a oeste com ferrovias, né? Eu tô para Então, escrever um artigo, eu tô para escrever um artigo falando de quatro iniciativas do governo brasileiro, do governo Lula 3, que é a nova indústria Brasil, que, aliás, que é o PAC 3, que é o que eu chamo de guarda-chuva, a nova indústria Brasil, a estratégia brasileira de inteligência artificial, que é o plano brasileiro de inteligência artificial, que foi do Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu estou dizendo que é iniciativa, mas que envolve todo o governo. E essa da Simone Tebet, olha, gente, eu estou falando de iniciativa, não estou falando da Simone, se é de direita, se é esquerda, não estou. Esqueçam isso, tá? Estou dizendo que o Ministério do Planejamento e Orçamento lançou há algum tempo, alguns meses atrás, chamado as Rotas de Integração Sul-Americana. Então, essas quatro iniciativas que eu estou chamando de sinergias digamos assim, do arcabouço. Arcabouço não não é uma palavra que eu gosto de usar, mano. Que seria assim, os arranjos para você ter, para que o Brasil se posicione para a questão desenvolvimentista. Para mim, hoje, a palavra de ordem é você ter, de fato, um plano para esse país, um plano de desenvolvimento, um novo plano nacional de desenvolvimento. Para mim, eu acho que acho que o próprio Jabor, nessa entrevista, ele fala sobre isso. Não sei se nessa parte que você é, é, fez aí o corte, né? Mas vamos lá. essa entrevista aqui, eu até recomendo para o pessoal assistir depois, está muito boa. Eu Tá, destaquei só um uma hora. trechinho que ele fala de BRICS, e ele traz uma questão muito interessante aqui, ó, Bérico, sobre É, BRICS, né? Tu já deve ter visto. isso. Vamos ouvir ele falar aqui e depois a gente repercute aí. Elias, como é que você vê, por exemplo, só para não pegar um comentário en passant, assim, quer dizer, o papel da Índia nesse contexto, né? Porque foi muito importante também ontem, o presidente Lula ligou para o presidente Narendra Modi da Índia, solidarizou diante do ataque que a Índia sofreu do Paquistão. A Índia também está emergindo como grande potência econômica, da transição energética, em vários temas, e tem uma relação tensa com o Paquistão, que é um aliado da China, mas tem uma relação muito boa com a Rússia, que acaba sendo um fator de equilíbrio, tem uma boa relação com o Brasil, o Modi gosta do Lula e o Lula gosta do Modi, que eu acho que a relação pessoal também é importante nas relações internacionais. Como é que você vê Brasil e Índia? E a Índia Eu acho que é uma relação fundamental. Possível guerra. Nós falamos muito pouco da Índia, né, aqui no Brasil. Mas primeiro que nós não sabemos, né, nós sabemos, né, mas as pessoas no geral não sabem, a Índia hoje é uma economia hiperindustrializada. Como nós falamos dos BRICS, por exemplo, nós falamos de pelo menos duas economias hiperindustrializadas, que é China e Índia, e falamos de uma grande potência militar, que é a Rússia, né? Então, interessa ao Brasil amplos acordos com esses três países, por exemplo, em todas as áreas possíveis e imagináveis. E temos que ter um olhar especial para a Índia. A Índia hoje é a farmácia do mundo. O Brasil, por exemplo, boa parte das nossas importações é de insumos médicos, por exemplo, né? Então, uma aliança estratégica com a China, inclusive com a Índia, inclusive, Léo, nos mesmos modos que nós temos que ter com a China também, né? Interessa muito ao Brasil. Interessa muito ao Brasil. Então, a Índia, eu acho que é um país fundamental para o mundo, independente das suas contradições, que é um país que também tem as suas contradições, chamam de swing state dentro dos BRICS, é um país que está lá e está cá ao mesmo tempo, né? Mas, para os interesses nacionais brasileiros, a nossa relação com a Índia é fundamental e acho que falta elaboração. Eu desenvolvi uma ferramenta depois de um ano inteiro trabalhando, me atrapalhando, que se chama aqui. Copy Pride. Intelectual sobre essa relação, tá? Então, é excelente pergunta essa questão que envolve a Índia, porque eu defendo que nós temos uma aliança com a Índia tão poderosa quanto nós queremos que tenha, quanto eu quero termos com a China, por exemplo, né? Com certeza. Mas então vamos voltar para a questão do Sul Global, da afirmação da paz e tal. Como é que você acha que vai ser a cúpula do BRICS no Brasil, né? Diante de tudo que está acontecendo?
O Império perde a guerra da Ucrânia, a Rússia comemora os 80 anos de vitória sobre o nazismo. Já está chegando, né? Vai ser em julho. Nós teremos aqui, não sei se o Vladimir Putin vem, acho difícil, mas Brasil, Rússia, Índia, China, vários outros países aderindo. O que você espera dessa cúpula dos BRICS como afirmação aí de uma nova ordem mundial? Eu acho que é mais um momento, porque essa questão da nova ordem mundial não é um acender e apagar de luz, né? É um processo, né? Eu acredito que a cúpula de Kazan foi espetacular nesse sentido. A eleição do Trump foi espetacular nesse sentido também. E acho que a próxima cúpula dos BRICS aqui no Brasil, né? Apesar de ter encurtado a presença brasileira, ela vai ter o papel de consolidar, de dar mais um passo na consolidação, né, desse mecanismo BRICS, desse bloco, vamos dizer assim, político internacional, consolidar os BRICS como porta-voz dos interesses do Sul Global, né? Então, o Sul Global ele passa a ter capacidade de elaborar as suas próprias soluções para as grandes questões mundiais, paz, desenvolvimento e questão climática, que eu chamo, né? Então, tanto é que existe uma agenda que é climática que a presença do Brasil dos BRICS está entregando para uma agenda super interessante, tá? Então, acredito que a próxima cúpula dos BRICS ela será mais um ponto de consolidação dos BRICS, tá? E mais um ponto dentro desse processo histórico que envolve a reconstrução da ordem mundial, tendo por base o início do fim da Pax Americana. Então, essa cúpula do Brasil será muito especial por conta disso daí. Inclusive, eu acho, vou fazer uma propaganda aqui, eu acho que o Rio de Janeiro, que é a cidade onde eu moro, né, deveria se candidatar e pedir para que o Rio de Janeiro fosse a capital mundial dos BRICS, ou seja, a ONU tem uma sede, a OTAN tem sede, a OEA tem sede, ou seja, todos os blocos e mecanismos internacionais têm sede. Eu acho que o Rio de Janeiro poderia e daria uma belíssima sede para os BRICS, inclusive transformando o Rio de Janeiro e o Brasil em um grande centro de negócios no mundo, no mundo e para a América Latina em particular, né? Então, acho que fica aqui uma dica. Essa ideia que você está dando é fantástica, viu? Isso aí é uma ideia de arrepiar. Não sei se você já discutiu isso aí com o prefeito Eduardo Paes, você está lançando aqui, se essa ideia surgiu. É uma ideia oficial, não? Não, é uma ideia minha isso é a minha lavra, essa opinião. Assim que eu estiver com o prefeito pessoalmente, em breve, ele está fora do Brasil, eu vou insistir nisso com ele, porque não é uma questão ideológica isso aí, é uma questão que é prática, ou seja, o Rio virar capital dos BRICS é uma coisa impressionante, né? Imagine a quantidade, vamos dizer assim, de possibilidades econômicas para comércio e investimento que se abre para o Rio de Janeiro, em particular, no geral, e no Brasil em geral, América do Sul e América Latina, e para o Rio em particular. Até porque o Rio precisa se reinventar. Na verdade, vamos falar real aqui, né? Quer dizer, o Rio é a cidade, vamos dizer assim, uma das cidades mais conhecidas do mundo do Sul Global. É uma cidade desejo aí para todo mundo, né? Os russos adoram o Rio de Janeiro, os chineses adoram o Rio de Janeiro, todo mundo gosta do Rio, na verdade, quer dizer. E, bom, a ONU tem sua sede lá em Nova York, tem sede em Genebra, etc. e tal, a Assembleia é feita em Nova York. Essa nova ordem demanda, vamos dizer assim, uma sede, ou pelo menos ou sedes rotativas, né? Quer dizer, então o Rio se encaixa. Eu vou puxar essa sardinha para o nosso lado. Eu acho que, no caso, não tem que ter sede rotativa. A sede do novo Banco de Desenvolvimento é Xangai, né? Então, verdade. Para o bem. E o Brasil é franja do Ocidente, ou seja, a sede do BRICS ser aqui seria estratégico para os interesses do próprio BRICS, da China, da Rússia, da Índia e do próprio Sul Global, ou seja, seria um espetacular ter uma sede aqui no Rio de Janeiro, né? Enfim, é só um desejo por enquanto, que ainda vou expressar pessoalmente ao prefeito, mas já deixo pública essa minha opinião de que o Rio de Janeiro deve solicitar e se candidatar a ser a sede desse organismo que é o futuro da humanidade, né? Agora, vamos explorar mais, então? Vamos lá. Então, vai ter uma nova ordem, um mundo multipolar. Aliás, a parceria Rússia-China se chama Parceria para uma Nova Era, agora, como eles colocam, né? Por que não... Porque tem muita gente que chega e fala, não, mas vai ser, então, um novo imperialismo. Vai ser um imperialismo chinês. Tem gente que fala aqui nas nossas lives que a Rússia também é um país imperialista porque, entre aspas, invadiu a Ucrânia, né? Por que você diria, então, que essa ordem multipolar ela não é uma guerra baseada no expansionismo, na guerra, na ocupação de territórios, na exploração colonial, enfim? Porque
eu sempre digo que nós não temos, como nas ciências químicas, biológicas, médicas, essa possibilidade de você fazer o teste de laboratório, entendeu? Do ratinho, do macaco e tal. O que nós temos é o campo da história. No campo da história, e é lá que nós vamos explicar. Existe verdade fora da história, ou da totalidade. E é lá que nós vamos buscar respostas a certas questões. Essa questão que você traz para a minha aqui, a resposta que eu vou buscar é na história. Então, a história demonstra que a China nunca foi um país imperialista. E o presente está mostrando também que a China não é um país com pretensões imperialistas, né? Sabe? É só estudar para perceber o tamanho da diferença do que envolve. Nem a China que está armando Israel para matar criança em Gaza, por exemplo. Sabe? Esse é um ponto fundamental. Sabe? Nem a China que promove processos de desestabilização no mundo afora, por exemplo, que, aliás, é bom você estar falando nisso. A manutenção da hegemonia americana no mundo depende sobremaneira do que hoje? Porque não cabe mais uma hegemonia americana em um mundo baseado em regras, instituições, multilateralismo, etc, etc. Não cabe mais. Então, a manutenção da hegemonia americana no mundo passa pelo quê? Pela criação de um ambiente de caos sistêmico, né? de caos constante. E o Trump continua essa política de caos em outro patamar, que se inicia com Obama em 2011. Isso daí. A China não tem como praxis, vamos dizer assim, a tendência à criação de um mundo caótico, de uma região caótica. Só nós vemos, por exemplo, a responsabilidade que a China tem com a sua taxa de câmbio para que a sua taxa de câmbio não afete as economias dos outros países da Ásia, por exemplo. Esse é um dado que é de detalhe, mas que é uma parte que demonstra o todo também. Então, é impossível, assim, dentro dos marcos do que nós estamos vendo, dentro dos marcos históricos, afirmarmos que a China, ela pretende ser um novo imperialismo, né? Muito pelo contrário, ou seja, a filosofia que a China cria é tolerância civilizatória, que é o taoísmo e o confucionismo. Os americanos, eles são baseados nessas teorias, nesses corpos filosóficos reacionários que surgem no Mediterrâneo Oriental, de povo eleito, de Nova Canaã, etc. São dois DNAs completamente diferentes, troncos filosóficos que formam a subjetividade nacional desses países completamente diferentes, né? Então, acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de profundidade ao fazer esse tipo de afirmação, né? Perfeito. Tá aí, Albérico, eu vou aproveitar que tem 660 ao vivo conosco agora e estou lançando Porto Alegre para ser sede dos BRICS. Então não vou nem falar que eu ia encampar essa ideia do... Ia lançar Natal, Albérico? Não, Natal não, porque não tá com esse status todo, né? Se lançar Natal, eu abro mão de Porto Alegre. Não, mas assim, eu acho, eu até, não, eu tava aqui, até tinha notado aqui, vamos, que tal esses canais, nossos canais aqui, da rede de canais progressistas, a gente lançar uma ideia, encampar essa ideia, sei lá, do Elias, né? De ser no Rio de Janeiro, aqui, eu acho que... Já tá encampada para mim. Assim, eu acho que primeiro tem que ser no Brasil. Você vai ser no Rio de Janeiro, aí, mas eu acho que pode ser. Até aqui, eu tô brincando. Porque você teve cúpula do BRICS aqui no Brasil. Você teve, além de Brasília, né, as duas de Brasília, você teve em Fortaleza, que foi em 2014, e agora essa 17ª cúpula, que vai ser no Rio de Janeiro. Então, ficaria entre essas cidades, né? Se fosse no Nordeste, era até melhor. Eu estou brincando, Porto Alegre, Natal, eu acho que o Nordeste seria muito justo. Mas, né? Assim, eu acho que assim, né, Alberico? Eu acho que Rio de Janeiro seria a cidade ideal, né? Porque o Rio de Janeiro é um símbolo do Brasil, né? Digamos assim, talvez seja a cidade mais conhecida no mundo afora, né? Talvez. Exatamente. Do Brasil, não sei se São Paulo e Rio de Janeiro são as duas maiores cidades, né? Mais conhecidas, na minha opinião, são as mais conhecidas. As cidades brasileiras mais conhecidas. Mas assim. Essa questão que o Elias levanta é muito importante, né? A gente até já tocou por alto em alguns dos programas aqui. Mas eu acho que era importante o BRICS ter uma sede física, uma secretaria, né? Física, né? Não, até a gente falou que poderia até ser uma secretaria virtualizada, talvez, né? Já seria um avanço, eu acho, do ponto de vista da institucionalização dos BRICS, mas eu acho que tu ter essa sede física, tu ter um grupo de pessoas que trabalhassem nessa sede física, eu acho que seria um grande avanço para os BRICS, sabe? Você veja,
eu sempre estou anotando dados aqui do BRICS, né? Eu gosto desse tema, procuro ler muito, né? Procuro me informar para também, quando a gente for estiver dando essas conversas, fazendo esse bate-papo aqui, a gente não falar coisas muito fora da realidade. Aliás, tentar ser 100% de acordo com o que as coisas são, né? E tem 2 dados que são dados oficiais lá do site do BRICS, da presença brasileira do BRICS. Ou seja, o BRICS hoje representa 50% da população mundial, cerca de 50%. Alguns falam um pouco mais, um pouco menos, né? E 39% do PIB global, tomando aquele, né, o poder de compra, que se chama o poder de paridade de compra. Então, vocês, veja só, esses 11 países, membros plenos, tá? Eles se referem a esses 11 países, eles representam 39% do PIB global. Então, quando você está falando do BRICS, você não está falando apenas de um bloco econômico, de um bloco político, de um bloco isso e aquilo outro. Você está falando de uma nova mentalidade de um mundo que está sendo gestado. Os documentos, o Elias fala muito bem sobre eu até fiquei, eu estou devendo a vocês, e vou trazer aqui qualquer dia desse, qualquer domingo desse, mostrar, tentar aqui apresentar para vocês a Declaração de Kazan. A Declaração de Kazan é digamos, é um testamento, não sei se a palavra certa seria essa, mas seria assim uma concertação dessa nova ordem multipolar. Isso, quem puder ler, quem puder se estender um pouco, estudar um pouco sobre essa Declaração de Kazan, e espero, né, como o Elias fala, que essa cúpula no Rio de Janeiro, e eu tenho esperança nisso, eu sou um esperançoso, como se diz, ela consolide esse movimento que já vem desde 2009 oficialmente, mas que começou em 2001 com a ideia lá do Jim O'Neill, né, mas passa principalmente pela primeira reunião dos ministros, né, que foi em 2006. 2006, exatamente, 2006 lá na ONU, na Assembleia Geral da ONU, quando eles o BRIC na época, né, sem a África do Sul ainda, se reuniram, começaram a formalizar, a formatar a ideia do BRICS, né, e principalmente, aí você emenda com a crise de 2008, 2009, né, aquela crise lá da quebradeira dos bancos, enfim. Então, assim, você tem essa esperança. Então, se você juntar o início do nosso programa, que foram as comemorações dos 80 anos, né, da guerra vencida pelo Exército Vermelho, da guerra que foi vencida por um país socialista, só para dizer isso, né? Quem derrotou o nazifascismo, de fato, foi a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, nada mais a dizer. Nada mais a dizer. E, evidentemente, torcendo, como eu disse, para que a gente... Eu estou até aqui, juntando aqui o meu... Tô na hora de quebrar meu porquinho aqui. Porquinho não, é porquinho. Para ver quantas moedas eu tenho, para ver se dá para comprar uma passagem para o Rio de Janeiro, para ir assistir em loco aí a cúpula do BRICS, né? Será a 17ª cúpula, mas brincadeira à parte, né? Muita coisa, é verdade, muita coisa séria que eu falei, mas assim, do ponto de vista, esse programa hoje, aparentemente você pode não achar, mas ele está todo interconectado, ele está todo interligado. O que nós discutimos sobre a questão do dia 9 de maio, né? Essa questão dos acordos, da presença de lideranças, de chefes de estados, né? Dos 29 chefes de estados, as ausências, ainda não foi porque, evidentemente, tinha uma guerra, eles estavam travando uma guerra, né, com o Paquistão. E olha que o Paquistão, a China tem digamos assim, tem uma parceria, tem uma relação muito boa com o Paquistão. Já a Rússia tem uma boa relação com a Índia. Então, vocês vejam como as coisas... E o Irã tem relações boas com ambos os países. Tanto com a China, desculpa, com a Índia, como com o Paquistão. É tanto que essas nações, esses países, BRICS, todos eles, volto a dizer, né, tirando o Paquistão, evidentemente, mas assim, os países Irã, Rússia e China se envolveram, né, assim, do ponto de vista de tentar encontrar uma solução. Isso foi noticiado aí, todos os sites, né, foram noticiados. Evidentemente que os Estados Unidos se colocam como,
negociadores da paz, que, na minha opinião, são negociadores da guerra. Isso sim. Alguém falou aí a história, o Elis, aliás, né? Quem fornece armas para os sionistas são os Estados Unidos. Não é a China, nem a Rússia, nem a Índia, nem o Irã. Muito pelo contrário. Albérico, mas é isso. Deixa pra gente fechar aqui, que eu tô vendo... Mas antes de você fechar, eu você com sua autoridade aí, de comandar esse grande programa, com esses canais aí, me dê até sua ajuda pro nosso canal, é meio assim, nós estamos aí numa meta de chegarmos aí, umas 3.500 inscritos, né? Isso vai dar uma força para nós, mas fica à vontade aí para também você aqui, fazer essa propaganda. Enquanto eu vou falando, Albérico, bota o link no chat aí para o pessoal ir lá e se inscrever no M65. Eu acho que eu coloquei aqui, ó, deixa eu ver aqui. Estamos com mais de 500 na Voz Trabalhadora, estamos com o canal da Geopolítica, o Mídia Livre, o M65 em rede. Então vamos se inscrever nesses 4 canais, tá, pessoal? Perfeito, importantíssimo aí que quem está no M65 escreve na Voz Trabalhadora, Mídia Livre, canal da Geopolítica. Quem está no Mídia Livre tem que fortalecer essa rede. Os 500 que estão na Voz Trabalhadora aí, que é o maior canal, né, que tem mais gente. Inscrevam-se no Mídia Livre, no canal da Geopolítica, que é o canal do nosso querido professor Legene Mihan, que está lá em Moscou, né? E voltará com muita notícia para nos passar. E o canal M65 do camarada Albérico aqui, que está todo domingo a gente está aqui nesse espaço, né? Espaço nobre aqui para a gente debater BRICS, espaço seguro de debate, né? Espaço seguro de debate, porque aqui não tem mentira, tá, pessoal? Aqui a gente tem lado, né? A gente tem lado, nosso lado é anti-imperialista, mas não é por isso que a gente vai vir mentir aqui. Aqui a gente traz notícias oficiais, a gente traz o site do BRICS, o Instagram. Eu vou trazer agora o Instagram dos BRICS, que tem ali um boletim com as notícias da semana. A gente traz aqui no Telegram. Eu tô no canal do Telegram, desculpa aí, viu? Traz os pronunciamentos oficiais ali das grandes lideranças, como vocês viram. Hoje veio Putin, teve o Lula. Semana que vem, possivelmente, nós vamos trazer alguma fala do Xi, alguma fala do Maduro na CELAC, da Cláudia, do Petro, do Lula, que estará lá na China, né? Trazemos os melhores sites, as informações aqui a gente busca da TASS, da Rússia, buscamos daqui do Brasil de fato, 247, das boas imprensas do nosso campo, né? Almaiadinha, a gente vai buscar nas melhores fontes aí, mais confiáveis, né, do nosso campo. Então, Albérico, tu ia dizer alguma coisa aí? Não, eu tô aqui no canal do BRICS no Telegram. A última notícia que tem aqui é uma declaração conjunta, né? O BRICS aprova a declaração conjunta sobre gestão de desastre. Eu vi. Tem um boletimzinho muito bonito no Instagram aqui, ó, Albérico. Acho que a gente pode dar uma passada aqui. Tem algumas lâminas aqui, ó. E aí, isso aqui é só para dizer para o pessoal, ó. Sigam lá o Instagram quem usa Instagram, sigam o Instagram do BRICS, né? Que é BRICS_BR. E tem também o BRICSbrasil.com, né? Como é que é? Não, é BRICS.br, BRICS.br/pt.br. Isso. BRICS.br aquela. Aí é pt.br. Joguei o link, joguei no chat aí, nos chats, os links. Exatamente. O link esse do BRICS, porque esse é o canal para se informar, né? Esse aqui é o canal oficial, é onde e é muito bom, bem alimentado, eles botam todas as notícias. Eu acho que então, em vez não sei se é essa barra, Portinho, você olhou direitinho, se é uma barra ou se é um ponto, aí eu estou em dúvida agora. Não, é barra, eu peguei direto do link aqui então, copiei no chat. É isso mesmo, é isso. Que é português. Porque assim, ó, pessoal, eu vou passando aqui no Instagram, eles têm esse boletim, ó, principais notícias da semana, eu vou passando as lâminas aqui, ó, e cada uma dessas notícias, se vocês quiserem aprofundar, vocês vão lá no site, tem notícias completas sobre isso aqui que a gente vai trazer agora, ó. Perfeito. Declaração conjunta do BRICS define estratégias para reduzir riscos de desastres climáticos. O Brasil foi uma reunião que aconteceu essa semana. O Brasil estava lá com o ministro das Cidades, que é o Renan Filho, e o
E o outro que é o da integração regional, como é que é o nome dele, Albérico? Você me pegou, hein? É o... Sou ruim para memorizar o nome desse povo aí. Agora me falhou, não é Valdec, é o Góes, não? Góes. Né, o Góes. Valdez Góes. Valdez Góes, é. Então, o Brasil teve representado aí com esses 2 ministros e veio... Está aqui, ó. Em coletiva de imprensa, o ministro da Integração do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, e o ministro da Cidade, Jade Barbalho Filho, falam sobre os principais pontos discutidos na reunião ministerial de gestão de desastre do BRICS. Lembrando que o BRICS conversa sobre tudo, fala sobre tudo, de juventude, Exato. de mulheres. E esse tema é cada dia mais importante. Mulheres empreendedoras, tudo aqui. Luciana Massini, Em tempos de desastres climáticos, é cada dia mais importante tratar desse clima. Então, saiu aí uma declaração conjunta sobre este tema. Outro tema aqui, ó, Brasil lidera a articulação final do BRICS sobre conectividade e sustentabilidade espacial e ambiental. Aconteceu no Palácio Itamaraty, em Brasília, então, essa reunião ministerial, presença dos 11 países do grupo para discutir estratégias voltadas à redução dos riscos e fortalecimento dessa questão da conectividade e sustentabilidade espacial e ambiental. Outro tema importante da semana, fortalecimento da cooperação anticorrupção em reunião liderada pela CGU. A CGU que está aí desbaratando essa grande fraude do INSS aí, criada e construída e vitaminada no governo do senhor Bolsonaro. O Bolsonaro. Bolsonaro é o governo dele é o responsável por isso. E a última notícia que eles trazem aqui... Eu vou deixar aqui, Portinho, só lhe atrapalhar, Portinho, rapidinho. Deixa eu ver, pronto. Eu estou deixando aqui no chat uma sugestão para vocês lerem, um artigo do Daniel Henrique Diniz. Ele é professor aqui na Paraíba, aqui próximo ao meu estado aqui, ou ele tem militância, ou é nascido, enfim. Deixa eu ver aqui. Mas o título do artigo é A Crise do Multilateralismo, o poder de mudanças nas mãos dos BRICS. Eu estou querendo fazer contato também com esse rapaz, com esse professor. Ele é jovem, pela foto que eu vi dele, é muito jovem, para ver se também ele dá uma entrevista para nós. Daniel Henrique Dias é redator-chefe na Cosmopolíticos, graduado em Relações Internacionais pela Universidade Estadual da Paraíba. Então, eu estou querendo ver se eu faço contato com ele. Tem até um e-mail dele aqui. Eu vou fazer um contato para a gente dar uma conversada sobre esse artigo. Achei muito interessante, muito bom. Excelente. Não, a última notícia que eles destacam foi a pauta nossa da semana passada, né? A reunião de chanceleres. A gente tratou bastante na semana passada, né? Até o programa está arquivado aqui no canal, né? Vocês podem encontrar aí o programa da semana passada, foi muito bom, a gente trouxe as declarações aí do nosso ministro das Relações Exteriores, trouxe algumas repercussões dessa grande reunião aí, que alinhou o documento que será assinado assinado e apresentado ao mundo em julho, na cúpula dos BRICS, né? Foi essa reunião de chanceleres aí, que foi a 15ª reunião de chanceleres do BRICS, né? E ali não houve assinatura de todos, né? O Brasil assina como na presidência, mas ali já se encaminhou o desenho central, né, do que vai ser a Carta do Rio de Janeiro, né? Assim como a gente teve a Carta de Kazan, nós teremos agora a Carta do Rio de Janeiro, que será um documento tão importante quanto aquele da Cúpula de Kazan, né? E é isso, meu camarada Albérico. Acho que cumprimos a nossa missão aqui. Um grande público hoje, que coisa boa. Estou muito feliz de ver esse público gigantesco aqui conosco. E vamos convidar todo mundo para o próximo domingo. Estamos de volta aqui, tá, pessoal? Esse espaço aqui é dominical, 9 da noite, 21 horas. Estamos sempre aqui na Voz Trabalhadora, no M65, no canal da Geopolítica, no Mídia Livre. Convidem os seus amigos aí para estarem conosco também, retornem vocês também para estar conosco, né?
E inscrevam-se nos 4 canais, né, pessoal? Isso aí é importantíssimo para nós, aí, para a gente ter essa rede cada vez mais fortalecida. A Voz Trabalhadora já está bem grandezinha, aí estamos com 435 mil inscritos. O canal do Albérico está chegando em 3.500, então a gente tem mais de 420 mil pessoas da Voz que tem que ir lá se inscrever no do Albérico, né? O canal do Legene está com 23 mil, precisamos que cresça também. O Mídia Livre também é um canal grande aí, precisamos que todos cresçam juntos, né? Isso é importantíssimo para nós.